tema desta manhã é: não desprezes a oportunidade. Sabe que é fácil nós acharmos que a oportunidade logo volta. A oportunidade logo vem de novo. Mas na verdade as oportunidades, e há oportunidades que nunca mais voltam. Por isso que eu acho, e a palavra de Deus declara algo grandioso sobre esse mesmo assunto, em versículo 10 do capítulo 55 de Isaías. Ele diz algo que tem a ver com isto mesmo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Não há dúvida que a Bíblia é clara, diz que a chuva e a neve, elas caem dos céus, mas não volta lá. Ou seja, a oportunidade de usufruir daquele benefício é sem dúvida aquela hora. A oportunidade se revela pelo tempo em que ela chega a nós. Nós podíamos fazer um historial da nossa vida e nós podíamos analisar como tivemos oportunidades das quais perdemos, das quais não soubemos usá-las, das quais não tivemos o capricho de aproveitá-las da forma certa. Porque também há quem aproveite e quem depois não desenvolva, tal como a chuva se não for aproveitada. E é curioso que nós muitas vezes, ao longo da nossa vida, reparamos que houve oportunidades que nunca mais as tivemos. Há uma coisa que não volta atrás, o tempo não volta atrás. As palavras ditas não podem ser anuladas ou não podem ser retiradas. Podemos até cancelá-las, podemos fazer muitas coisas para diminuir o peso, mas a Bíblia é muito clara que o poder da palavra, ela é eficaz. A palavra tem poder. Nós pela palavra podemos ganhar, conquistar ou destruir. A palavra é algo poderoso. A Bíblia até vai mais longe, diz que a vida e a morte estão no poder da palavra. A oportunidade, ela aqui na palavra de Deus, neste livro de Isaías, ou no capítulo 55, ele é um apelo à salvação. A oportunidade de aceitarmos algo grandioso. A Bíblia fala sobre a chuva. As chuvas são oportunidades que se ganham ou se perdem. Note que durante séculos não se aproveitava as águas como nos nossos dias. Hoje se fazem represas, hoje se fazem grandes lagos para aproveitar as águas, para os tempos da seca haver água, porque a água é vida, a água tem um poder de vida sobre a nossa vida. A água, ela tem um poder que pode fazer com que haja fartura na terra. Sem chuva a terra morre, a fruta morre. A terra não morre, mas o fruto da terra, as ervas. E nós vimos no Egito quando houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Tudo por causa da chuva. Também outros reis, outros tempos aconteceram o mesmo. Quando a chuva não cai, há fome. E a chuva, ela representa-se como também algo dado por Deus. Um benefício vindo de Deus à nossa vida. E eu queria nesta manhã falar 3 aspectos importantes sobre este texto. A primeira é a oportunidade que nós temos de receber o bem que vem de Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, verso 15, diz: enquanto se diz hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E nós encontramos neste texto que o Senhor diz: buscai, no versículo de número 6 de Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso significa que há uma oportunidade, há um tempo para nós
podermos receber algo grandioso de Deus. Por isso que Deus diz: buscai-o enquanto se pode achar. Significa que pode haver um momento em que tu possas até tentar e não conseguir. Nós encontramos em Esaú, um grande homem que está na Bíblia, que pecou tanto contra o Senhor, desprezou tanto a oportunidade que ele tinha de Deus, as bênçãos de Deus, que houve um dia que ele tentou encontrar arrependimento e já não conseguiu. Porquê? A Bíblia é tão clara sobre a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz para guardarmos a nossa coroa, para que outro não a pegue. A oportunidade é o momento-chave em que nós recebemos a oportunidade de possuir algo. Pode ser um emprego, pode ser uma oportunidade de um curso, pode ser tanta coisa na nossa vida. A mulher dos nossos sonhos, pode ser o homem dos nossos sonhos, em relação à senhora à procura do seu esposo, as jovens, e de repente nós desprezamos o mais importante. A Bíblia é muito clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, significa que aquela era a oportunidade. Imagine você plantar aquela cultura agrícola após a chuva. Não vai produzir, porque ela precisa de água. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Nós estamos a viver uma época de oportunidade. A oportunidade para aqueles que estão confinados em casa de poderem dedicar-se a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra do Senhor, a ter mais intimidade com Deus. A oportunidade de muitas vezes nas suas redes sociais anunciar palavras de esperança, falar algo importante. Muitas vezes a oportunidade de restaurar os nossos relacionamentos. Meus amados, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma erva que logo nasce e morre. A nossa vida é passageira e nós temos hoje a oportunidade de aproveitar aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Por isso que o texto diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. Nós achamos que porque Deus é bom, porque Deus é misericórdia, porque Deus é um Deus maravilhoso, e vamos ter a oportunidade de o aceitar, de o receber, de o seguir. A Bíblia é muito clara que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Isto não é uma mensagem para te meter medo, mas para te alertar para a grande verdade da nossa vida. A vida vai passar. A oportunidade de teres vivido a experiência com os teus filhos, quando eles nascem, quando eles crescem, quando eles chegam ao casamento deles, é única. Ela não volta mais. Não vale a pena nós perdermos a oportunidade de ver a felicidade dos nossos filhos a crescer. Essa oportunidade não volta. A oportunidade de tu fazeres uma boa obra, quando é a hora de a fazer, essa era a tua oportunidade. A oportunidade de ajudar um mendigo, a oportunidade de fazer o bem ao nosso próximo, a oportunidade de dar um bom conselho, a oportunidade de pedir perdão a quem nós ofendemos, a oportunidade de perdoar quem nos ofende. Então essa oportunidade pode não voltar mais. E muitas vezes nós desprezamos as oportunidades que temos, muitas vezes dadas por Deus e outras a própria vida nos dá. Por isso que nesta manhã é meu desejo que tu entendas que a palavra de Deus, como diz a sua palavra, olha o que diz o verso seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Há uma garantia que nós temos nesta manhã, é que a palavra de Deus aqui ministrada, a palavra de Deus já ministrada sobre a tua vida, ela não volta vazia. Ela fará aquilo para a qual foi enviada. E a palavra de Deus, ela gera duas verdades em nossa vida. A oportunidade, segundo o texto, diz que a chuva não volta. As oportunidades são únicas, mas há uma coisa que eu te quero dizer, é que a palavra de Deus, ela revela na nossa vida algo grandioso, que nós ou aceitamos
ou rejeitamos, quer aceitemos ou não a sua palavra. Esta é a segunda verdade que nós vamos meditar nesta manhã. Quer aceitemos ou não a sua palavra, ela produzirá o fruto para o qual Deus a enviou. Deixa eu dizer uma verdade que é importante nesta manhã. A palavra de Deus, ela tem um poder de fazer do nada todas as coisas. A Bíblia diz que céus e terra foram edificados, construídos com o poder da sua palavra. Do nada, Deus fez tudo. E não me perguntes como, porque isso é algo que nós não sabemos explicar, mas é algo que podemos aceitar. A fé é algo que não se explica e se aceita, embora há algumas bases que podem explicar a fé. A oportunidade, segundo o texto, é que realmente a palavra de Deus não volta sem a eficácia dela. Primeira situação que a palavra gera é o arrependimento para a salvação. A Bíblia diz no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem, diz o mesmo texto ainda, estamos a falar do texto 55 de Isaías, o verso 7 agora, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós estamos a falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera no nosso coração aceitação, arrependimento. Quando nós recebemos a sua palavra e deixamos que a palavra de Deus possa fluir em nosso coração, ela vai gerar arrependimento. E deixe-me dizer nesta manhã para todos os que nos ouvem, e quem sabe ouvirás à noite, à tarde, de um dos dias que se seguem, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus gera arrependimento. E muitas vezes nós parece que queremos só aceitar Deus e quando o aceitamos está tudo resolvido. Mas não, a Bíblia é clara. Nós temos que entender que a nossa vida, ela comete muitos erros. Comete muitos pecados contra Deus, contra o próximo, contra nós próprios, contra a própria natureza, contra tantas coisas que nos fazem pecar. E a Bíblia diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amados, não há como alcançar os benefícios de Deus se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não reconhecermos os nossos erros, se não aceitarmos a transformação da nossa vida. A Bíblia fala, converta-se ao Senhor. A palavra de Deus, ela tem que produzir na nossa vida uma conversão. Porque é que Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Porque quem não nasce da água e do Espírito não pode ver ao Senhor. Porquê? Porque o poder da palavra que está revelada na água, a água significa palavra também, é uma das aplicações da água, é a palavra de Deus, ela tem um poder de nos fazer nascer por uma nova vida. Crer na palavra é bom, mas deixar a palavra transformar-nos é melhor. Acreditar em muitas verdades bíblicas é bom, mas deixar que essas verdades bíblicas convertam o nosso coração a Deus é melhor. Aceitar que muito do que a Bíblia diz é bom, mas aceitar que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, embora revele que acontecimentos de erros de homens, embora mostre uma série de erros do homem, mas que no seu contexto e no seu conjunto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é para nos instruir como viver a nossa vida. Amados, a palavra de Deus, ela tem que provocar em nós aceitação, que gera arrependimento,
que gera fé, que gera o fruto do Espírito. Muita gente fala em avivamento, muita gente fala em viver uma vida grandiosa para Deus, mas que o seu fruto é um fruto mau. A Bíblia diz: deixe o homem maligno os seus maus pensamentos, deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor. Mas há um segundo aspecto que a palavra de Deus também gera, e esse aspecto é sem dúvida aquilo que tem e que nós podemos contemplar que mais acontece, é a rejeição. No tempo do próprio Senhor Jesus, quantos rejeitaram Jesus? Quantos rejeitaram a sua palavra? Quantos rejeitaram o poder e a eficácia dos seus ensinos? Às vezes nós dizemos: se Jesus viesse à terra, aí eu aceitaria Jesus. É mentira. Porque no tempo de Jesus, Ele que multiplicava o pão, Ele que fazia os milagres de ressurreição dos mortos, Ele que tinha a palavra com maior autoridade que qualquer homem pôde ter, Ele que fez tantos milagres e ainda hoje faz através dos seus servos, o mesmo Jesus foi rejeitado à sua palavra, ao ponto de lhe chamarem todo o tipo de nomes que o magoava. Por isso, meus amados, a palavra de Deus pode provocar aceitação, mas tu também a podes rejeitar. E essa rejeição gera condenação. Em Mateus 7:26 diz: aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esta parábola da areia mostra que aquele que recebe a palavra fica com uma vida forte, alicerçada sobre a rocha, mas aquele que rejeita a sua palavra é um louco. A Bíblia diz insensato, outras traduções dizem louco. É alguém que rejeita a pureza da verdade da palavra de Deus para a sua vida. Em Marcos 8:38 diz: por qualquer que entre esta geração adúltera. Adulterar não é só trair esposa. Adulterar é trair a palavra de Deus. Adulterar é trocar o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que se manifestou em Jesus Cristo e que era o próprio Cristo na terra, homem, em que morreu por nós e nos garante uma salvação plena. Isso é adulterar. Quando o dinheiro está à frente de Deus, é adultério. Quando alguma coisa está à frente de Deus na tua vida, é adultério. Quando os teus prazeres são mais importantes que Deus, é adultério. Então, o Senhor Jesus dizia esta geração adúltera. Ele não estava a falar de questões sexuais. Ele estava muito para além do adultério, porque a geração que viveu no tempo de Jesus, a Bíblia diz que a sua boca falava de Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Por isso que Jesus chamou adúlteros, porque eles trocaram o Deus que eles aprenderam, que eles receberam bênção por tantos deuses, chamado dinheiro, prazer, fama, glória, honra para o homem. E a Bíblia é clara em Marcos 8, por qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, quem rejeita a palavra, quem se envergonha da palavra, quem não dá testemunho da palavra, diz que o Senhor Jesus também se envergonhará de si. Em Marcos 13:31 diz: passarão de céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é o bem mais precioso que nós temos nesta terra. Tu podes ter todo o conjunto de sabedoria, tu podes saber e ter a melhor biblioteca que há para ter, mas se te falta a Bíblia Sagrada naquela biblioteca, falta-te o mais precioso dos livros jamais escritos na humanidade. Palavra de Deus. Palavra de Deus construída em um livro que hoje se concentra num pequeno volume, num só volume, que contém 66 livros escritos, inspirados por Deus, mas que revela algo tão grandioso. Revela a história da humanidade, revela o amor de Deus, revela o caminho que o homem deve seguir, ensina ao homem como viver, como cuidar da sua casa. A sua palavra, ela não passará.
tu vais passar, esta terra vai passar, a nossa riqueza não vai ter qualquer valor, a nossa saúde vai sucumbir um dia, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz que a palavra de Deus, como já lemos, não volta para Deus vazia, fará aquilo para a qual Ele foi enviada. E a palavra de Deus foi enviada para gerar duas grandes verdades em nossa vida. A verdade de recebê-lo e ser salvo e ter perdão, mas também gera uma outra verdade, a rejeição. Quantos rejeitam Jesus? Quantos rejeitaram Jesus no seu tempo? E o Senhor Jesus diz, em verso 24 de João 5, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas o contrário também, todo aquele que rejeita Jesus já está condenado. Por isso, amados, receber a palavra é receber vida, receber a palavra é receber a eternidade com Deus. Por isso que nesta manhã nós precisamos de aprender isto. Também em João 12, 46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar-te no último dia. Queridos, amigos, não é para brincadeira. A palavra que o Senhor Jesus ministrou à nossa vida e que temos a oportunidade de ouvir nos nossos dias, essa palavra nos há de julgar. A Bíblia é tão clara, na medida com que conhecemos também seremos julgados. Por isso que a palavra de Deus, ela produz dois efeitos. Ou o efeito de salvação, diga comigo onde você está, ou o efeito de salvação, ou o efeito de condenação. Jesus não veio para condenar, tal como a igreja de Jesus, que Jesus plantou nesta terra, que Jesus trouxe à sua terra, que Jesus veio através dele levantar uma igreja. Não é para condenar o mundo, mas é para anunciar a salvação. A palavra de Deus é o Evangelho, as boas novas, mas a rejeição da mesma palavra nos condenará. Não há dois caminhos, ou nós seguimos o caminho de Deus ou não. Por isso que muita gente acha que todos os caminhos nos levam ao mesmo sítio, mas não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. O terceiro aspecto do texto que nós queremos falar, como vimos, o primeiro foi a oportunidade que pode não voltar. O segundo foi que, para aceitarmos que a sua palavra ela vai produzir aquilo que é para o qual foi enviada. E o terceiro aspecto é os benefícios de aproveitar a oportunidade. Diga com quem está perto de si, eu quero os benefícios da oportunidade de receber, aceitar a sua palavra. Que nesta manhã, meus queridos, nós possamos entender. A Bíblia diz no versículo 12 ainda de Isaías 55, eu convido você a depois a ler em sua casa todo o capítulo. O versículo 12 de Isaías 55 e o versículo 13, ele é a conclusão deste aspecto, porque diz, porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. 13. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, meus amados, e por sinal eterno, que nunca se apagará. Que coisa mais linda, amém? Amados, que nesta manhã nós possamos entender esta palavra. O fruto, o benefício de aproveitar a oportunidade de Deus é sem dúvida, como diz o verso 12, uma vida feliz. É o que diz o texto, vida feliz. Coisa mais linda, porque com alegria saireis e com paz sereis guiados. Porquê?
Porque recebemos a sua palavra, porque aceitamos a sua palavra, porque aceitamos o convite à salvação. Deus quer fazer a tua vida uma vida feliz. Deus não te quer condenar, antes pelo contrário, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Mas rejeitando-o, seremos condenados. Deus quer te dar uma vida feliz. Também diz que vida de paz. Olha o que diz o texto, porque saireis e em paz sereis guiados. Deus quer trazer paz à nossa vida. Meus amados, mesmo estando no hospital, quem sabe, poderias ouvir esta mensagem, mesmo estando a morrer às portas da morte, morrerias em paz. Porque o Espírito de Deus está na tua vida. Porque Deus habita. Porque tu recebeste a sua palavra. Então, e ainda diz mais, que em paz seremos guiados, mas a nossa vida, tornar-se-á uma vida guiada pelo poder do Espírito Santo. Porque o texto é tão bonito que diz, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Quantos de nós não quer ser guiados em paz? Uma vida de paz. Amados, note que podemos ter a maior fortuna do mundo e não termos qualquer paz. Podemos ter os melhores guardas comprados, podemos ter um exército a proteger a nossa casa e não termos paz. Mas Deus não quer só dar paz, Deus quer guiar o teu caminho. Ele quer conduzir a tua vida. Ele quer guiar-te. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Coisa mais linda, ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele que é filho de Deus é guiado e tu não queres ser guiado por Deus. Às vezes há pessoas que me questionam para dar algum conselho e eu com alegria sempre dou aquilo que me parece o conselho mais acertado. Mas digo sempre, muitas vezes digo, tens paz no assunto? Oraste ao Senhor? Porque o Espírito Santo planta em nosso coração a sua vontade. Se a sua palavra está em nós. A Bíblia diz, Jesus disse, todo aquele que me ouve a minha palavra e as pratica, eu e o Pai faremos morada nele. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós? Quando a sua palavra guia a nossa vida. Se a palavra de Deus diz não, tu deves dizer não também. Por isso que Deus quer guiar a tua vida em paz. Quer ser o guia do teu coração. Não precisas, hoje estava vendo, não me lembro se foi hoje, foi ontem, já não me lembro se foi na televisão, se foi em alguma coisa das redes sociais, alguém que dizia que todos os dias via o horóscopo da sua vida. Todos os dias guiava a sua vida com base nos signos, na astrologia, em todas essas coisas. Eu quero te dizer, todo aquele que tem Deus e aceita a sua palavra, guia a sua vida com base na palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Por isso que eu digo, como este último ponto, os benefícios de aceitarmos a oportunidade de viver e aceitar e receber a sua palavra. Primeiro, uma vida feliz. Segundo, uma vida de paz. Terceiro, guiado pelo Espírito Santo. Quarto, todos falarão de nós. Diz o texto que as árvores falarão, que os outeiros, tudo baterá palmas e falarão de nós. A Bíblia diz em Malaquias, por causa do povo ser fiel a Deus, que as nações dirão que somos bem-aventurados. E Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todos falarão de nós, irão falar, mas que povo é este que tem Deus, segue Deus? Eles não falam só de Deus, eles vivem Deus. O Senhor Jesus disse uma coisa que nós não entendemos muito bem. As pessoas deviam de olhar para cada cristão, para cada pessoa que diz que é que tem Cristo, deviam de ver Jesus. Será que é isso que vem em ti? Porquê? E as pessoas falarão de nós, mas falarão com alegria, porque somos bem-aventurados. Claro que aqueles que não recebem a palavra não falarão bem de nós, também está escrito, mas não é sobre esses agora que nós queremos falar. Também Deus nos prosperará, diz o texto. O verso número 13, ele é claro sobre a prosperidade de Deus, sobre aquele que recebe a palavra de Deus, que não perde a sua oportunidade. Em lugar do espinheiro
crescerá a faia e em lugar da sarça crescerá a murta. Amém? Ou seja, Deus fará com que a nossa vida prospere em lugares que ninguém dá nada. Olhe, lembra-se o que falaram de Jesus? Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderá vir alguma coisa boa da cidade de Orem, do concelho de Orem? Eu quero dizer, há uma igreja que Deus está a levantar neste lugar, que será próspera e que os seus membros, aqueles que são família, eles irão prosperar numa terra que ninguém dá nada. Porquê? Porque sabem aproveitar as oportunidades dadas por Deus. Os lugares impossíveis, outro texto diz que no deserto nascerá fontes. Deus quer abençoar. Olha o que diz Deus sobre a nossa vida. Deus diz aqui no versículo número, se a memória agora não me rouba, ainda neste texto, que compadecerá, verso de número 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o verso 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Deus está a dizer, o meu caminho é diferente do teu, mas eu quero entrar no caminho do Senhor. Qual é o caminho que tu escolhes? Qual é a oportunidade que tu queres aproveitar da parte de Deus? Por fim, em lugar do espinheiro, como disse, nascerá a faia. Deus nos dará toda a sorte de prosperidade. Toda a sorte de bênção. Deus não estou a dizer, como disse na semana passada, Deus não tem obrigatoriamente que te dar um Ferrari, embora possa dar, mas Deus vai-te dar tanta felicidade com aquilo que Deus te dá. Serás feliz com o pouco e serás feliz com o muito. Alguém falou um versículo na semana passada que devemos ser felizes em tudo, em todo momento, até no momento da pandemia. Por que não ser feliz neste momento? Amados que nos escutam nesta manhã, eu quero vos entregar a palavra de Deus. Esta palavra que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o curso da nossa orientação. Deixa que a palavra de Deus guie o teu caminho. Deixa que a palavra de Deus traga arrependimento ao teu coração. Deixa que a palavra de Deus possa trazer toda a sorte de felicidade, de bênção e prosperidade. E verás como a tua vida será uma bênção. Tu serás exemplo para muitos. Tu serás a conversa de muitos. Muitos falarão de ti dizendo, mas que coisa bonita está naquela vida, mas que homem próspero e abençoado e feliz. Porque, amados, é isso que Deus quer falar de ti e é isso que o mundo vai falar de nós. Porque nós somos igreja. Eu convido-te no lugar onde tu estás a receber Jesus, a aceitar esta oportunidade. Não desprezes a oportunidade de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Recebe a sua palavra. Entrega o teu coração. Jesus diz através da sua palavra, lá através dos seus profetas, dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos oferecer o nosso coração a Jesus. Por isso eu convido vocês a fechar os vossos olhos e a receber esta oração. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo todo aquele que tem assistido, tem ouvido e ainda vão ouvir esta palavra. Que o teu Espírito possa trazer cura, libertação e restauração. Que o teu Espírito possa trazer paz e alegria e felicidade à vida de todo aquele que aceita receber a oportunidade da tua palavra em sua vida. Pai, eu entrego cada um em tuas mãos. Eu oro por todo aquele que estiver doente para que o teu Espírito possa tocar e curar. Eu oro por todo aquele que está sem paz para que a paz de Deus possa cair sobre a sua vida. Eu oro por toda a família que está enlutada, por todo aquele que está acamado em suas doenças, com suas doenças e dores. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa produzir o efeito para a qual a enviaste, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém e amém.